PNL, Programação Neurolinguística. O curso de Programação Neurolinguística ele é bem interessante por algumas situações e muitas dessas situações são trabalhadas de uma maneira mais clara, mais tranquila. Muitas delas são trabalhadas de uma maneira mais profunda e, diga-se de passagem, além de ser trabalhado de uma maneira muito profunda, nós trabalhamos em áreas bem específicas, bases que estão bem enraizadas no ser humano para produzir justamente essa questão de uma transformação. Muitas pessoas se perguntam, é possível uma transformação? Claro que é possível uma transformação, e algumas pessoas que têm uma objeção a essas transformações são pessoas que certamente têm uma grande dificuldade a respeito de mudança. Só pegar um exemplo muito claro, muito tranquilo, apenas para pensamento, e justamente aí começar a tirar algumas limitações. Basta você observar o ser humano. O ser humano, ele não sai do ventre da sua mãe já falando a língua materna da mãe. Certamente vai aprender. E aí esta criança que aprende, ela não tem limitação nenhuma. As crianças não têm limitações. Por isso, quanto mais cedo as escolas inserem aí o ensino de outras línguas, que não é o nosso foco hoje, quanto mais cedo, mais fácil. Por quê? Porque quanto mais cedo, menos limitação as crianças têm. Essas limitações, elas são aprendidas durante a vida da pessoa. Então está aí uma das primeiras partes da nossa apostila, que serve de base para a nossa aula, dizer que os nossos pensamentos afetam instantaneamente nossa tensão muscular, respiração e sensações. Estes, por sua vez, afetam nossos pensamentos. Quando aprendemos a mudar um, o outro muda. Então, está aí que os pensamentos afetam. Você concorda ou discorda? Vamos pensar o seguinte, uma pessoa quando recebe uma notícia muito má, uma tragédia, de imediato, esta pessoa pode desmaiar, esta pessoa pode ter uma taquicardia, essa pessoa pode ter falta de ar, esta pessoa ela pode ter dores musculares no seu corpo, ela pode ter dores na perna, fraqueza na perna, tensão nos ombros, nos braços, dor de cabeça. E aí são várias as situações que podem ocorrer. E nessas situações que podem ocorrer, a gente pode muitas vezes observar que esse pensamento, devido a uma comunicação, no caso aí de uma tragédia, afeta o pensamento. E aí esse pensamento, que ele é criado através dessa audição, daquilo que a pessoa escutou, ouviu, presenciou, gera nesta pessoa um pensamento. Esse pensamento, ele vai trabalhar de uma forma muito exclusiva dentro do cérebro do ser humano. São imagens cerebrais que são produzidas na vida do ser humano. E essas imagens, elas podem surgir como flash e elas podem ser codificadas numa linguagem dentro da língua materna. Vou te dar um exemplo. Em outros países aí comem, porventura, uma sopa de morcego. Outro dia eu estava assistindo um programa de comidas e ali uma pessoa estava se alimentando de uma sopa de morcego. Se eu te servir uma sopa de morcego, você nunca provou. Talvez haja aqueles que vão falar,
Dependendo da situação eu provo, porque já comi muita coisa pior. Mas a grande maioria das pessoas que fazem parte da nossa sociedade, eles não vão se alimentar. Por quê? Porque logo a sua mente vai lhe produzir uma imagem a respeito deste animal morcego e vai lhe transmitir uma comunicação de nojo. Então a pessoa vai ter nojo a respeito desse prato citado, ok? Vamos continuar aí, olha. Por isso que existe no modelo mental raiva, medo, felicidade, amor, surpresa, nojo, o qual eu disse agora há pouco, e tristeza. Cada tipo relacionado a uma fisiologia e, consequentemente, uma resposta emocional apropriada. Então, a sua mente, ela em milésimos de segundos, pode transmitir raiva, pode transmitir medo. Você sabia que o medo cria uma série de imaginações e começa a dar base para uma série de pensamentos. Por exemplo, quem tem medo do escuro, a sua mente traz uma imagem, aquilo que este medo ele está representado dentro da sua mente, dentro do seu tipo de mente. Aí esse medo ele começa então a alimentar os pensamentos. E aí você passa a desenvolver um mecanismo de pensamento baseado no medo. Dentro desse medo, esse mecanismo vai começar a produzir algumas imagens, sensações, você vai começar a ver coisa onde não tem. Já viu um menino quando está com medo do escuro? Ele começa a dizer assim, eu acho que eu vi tal coisa, eu acho que passou um negócio ali, eu acho que eu vi uma sombra. Já pensou? Tem gente que vê sombra até numa escuridão total. Mas vamos lá. Felicidade, amor, surpresa, nojo, tristeza. Então, cada área dessa aqui pode trazer inúmeras situações a respeito dessa questão, tá bom? Aí a imagem de um homem beijando uma moça, e aí este homem dando um beijo nessa moça, certamente apenas para mostrar aí níveis de sensações, níveis de imagem, a imagem no fundo ali até bonita, não é? Está observando aí, ó, imagem no fundo aí as montanhas, por aí vai, ok? Então cada tipo relacionado a uma fisiologia, então o cérebro, ele vai dar um comando para o corpo. Então, por exemplo, se falar em um prato ruim, algumas pessoas vão fazer aquele gesto visual, facial, de nojo. Então, para muitos, as expressões já começam a expressar, a dizer, a falar numa linguagem não verbal, uma linguagem corporal, aquilo que está sentindo. Por isso que a programação neurolinguística, ela pode abordar e pode navegar em vários territórios. Inclusive nessa questão aí mental, nós aprofundamos em muitas áreas.